A paz de Deus, mais do que vencedores. Eu sou o evangelista Carlos Araújo e nós estamos aqui para ter uma aula de teologia do curso médio com o tema missiologia. Aprender um pouquinho mais sobre essa ideia de missões e pensando nos dias de hoje, né? Tentar arrumar a compreensão dos cristãos a respeito de missão. Diga-se de passagem, eu tenho visto que essa compreensão ela tem sido bastante, eu não vou dizer errônea, mas limitada. Os cristãos ainda enxergam a missão de uma forma muito unilateral, o que parece que tem atrapalhado a tarefa da evangelização mundial e dos próprios esforços dos cristãos em todos os sentidos, tanto no aspecto mais espiritual mesmo da coisa, e eu acredito que principalmente o aspecto prático da intervenção dos cristãos na cultura, em qualquer cultura, onde quer que haja culturas, para a glória de Deus, né? Ainda aquela visão transcultural, que missão é só você ir para África, é muito comum isso, China, Coreia do Norte, né? E lá você morrer e aí você é missionário, né? Ela está um pouco distante, ela é limitada, na verdade, diante daquilo que é realmente missão. Vamos tentar entender o que a apostila fala. No começo e no final dessa aula eu coloquei alguns enxertos para nós compreendermos alguma coisa ou outra de forma geral. Bora lá? As viagens missionárias de Paulo, então, ele traz esse caráter que se poderia dizer de primeiro missionário aí, né? Porque Paulo ele vai trazer, ele vai demonstrar através da vida dele, ele vai demonstrar uma dedicação tão grande que vai permitir que as primeiras missões para além de Israel, para além de Jerusalém, elas sejam realmente feitas, elas sejam efetivadas com sucesso. Com as viagens missionárias, a primeira viagem missionária, aí então, né? Primeira viagem missionária, ele vai de Antioquia a Chipre, depois de Chipre a Antioquia da Psídia, depois de Icônio ao regresso a Antioquia. É interessante que Paulo tinha esse caráter também de ir e depois voltar, reforçando, mostrando, é igual aquela questão do evangelismo, né, junto com o discipulado, que formam uma coisa só. Na verdade, você tem que ir, você tem que pregar e você tem que ensinar a toda a criatura e a todas as nações. Vamos ver já isso. Na segunda viagem missionária de Paulo, e aí isso está lá em Atos, né, capítulo 15, versículo 36 ao 16 e 8, que fala que é em direção à Europa e depois o regresso dele. E a terceira viagem missionária, finalmente, ainda em Atos capítulo 18 agora, até o 28, que é até o final, que ele vai trabalhar com a questão de Antioquia até a Macedônia, depois de Filipos a Jerusalém, e depois ele, em Jerusalém, é quando se encerra. Alguns falam ainda de uma quarta viagem missionária, onde Paulo ele iria para a Espanha, e há controvérsias aí, né? Mas coloquei, tem outro quadro aí, né? Paulo viaja para a Espanha, ele vai sair, ele vai dar essa volta toda, não se sabe exatamente que caminho que ele chega, ali próximos às regiões da Toledo e tudo mais. De qualquer forma, Paulo ele vai trazer essa gênese do espírito missionário daquele que avança, certo? E aí a ideia de missão, ela fica muito clara como aquele que vai avançar, aquele que vai cumprir uma tarefa para além. Tanto que a ideia do missionário e do apóstolo, ela fica, as expressões, elas são basicamente a mesma. O missionário, o termo início, né, ele vai trazer a mesma ideia do apóstolo, que seria ambos enviados com uma missão, enviados para prorrogar a obra de Cristo, para professar a obra de Cristo, realizar essa obra onde quer que eles estejam. Então, missionário e apóstolo seriam a mesma função. Tanto que quando você olha lá, alguém pode perguntar assim, por que lá na lista
que o próprio Paulo coloca dos dons ministeriais, escolheu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, ou pastores mestres, né, como os teólogos preferem chamar. Por que não coloca missionário ali? Porque a expressão apóstolo ali, ela pode ser encaixada com uma ideia de missionário, que missionário vem do latim, a expressão vem do latim, e apóstolo, a expressão vem do grego. Vamos entrar na apostila e vamos entender a ideia do mandamento do mestre, né? Que quando o Senhor Jesus ele escolheu os seus 12 discípulos, ele envia eles pela primeira vez, e entre as diferentes ordens que receberam, ele vai trazer a ideia de que eles não se afastem, né, daquilo que eles foram instruídos. Essa missão era simplesmente preparatória, a missão dos 70, né? E a mensagem é que eles estavam portando, ela ainda era limitada, a mensagem naquele momento, em relação ao que viria depois. Depois que o Senhor Jesus ele cumpre a sua obra redentora, ele vai fazer o quê? Aí, sim, ele vai trazer a missão de fato. E que missão é essa? Ela pode ser definida na tríplice comissão de Cristo, que é o vede, o orai e o ide, como a apostila mesmo vai trabalhar. O vede, o orai e o ide. Quando a gente fala do vede, de João 4,35, tem um versículo que vai trazer a expressão: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, a colheita. Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então, na verdade, vejam, a obra ela tem que ser feita agora. Vocês acham que ainda falta tempo? Vocês podem pensar que ainda tem um tempo, mas na verdade a obra ela precisa ser realizada agora. Então João vai trazer essa ideia para que os cristãos compreendam, dizendo, né, ali João escrevendo as palavras do próprio Senhor, dizendo que vocês precisam enxergar. A missão para ser realizada, ela precisa ser enxergada, e ela precisa ser enxergada com urgência. É agora. Não falta tempo ainda para você fazer, tem que ser feita agora. E como é que você vai fazer? Você tem que orar. Em Mateus 9, 37 e 38, Jesus disse aos seus discípulos: então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, Jesus ele vai falar que, para que a missão ela seja cumprida, há uma necessidade de clamar. Não se faz missão sem oração. Até uma riminha aí básica. Não se faz missão sem oração. Não adianta achar que a missão ela é feita pelo punho, pela capacidade humana. Não adianta achar que a missão ela é realizada apenas com força de vontade, porque isso não é um fato e isso não vai acontecer. A missão que está sendo realizada apenas com inteligência, com capacidade de planejamento humano, administrativa e com grana, né, apenas injetando esses elementos que parecem que são essenciais para fazer missão e são muito importantes, mas a essência está na questão espiritual. A oração vai trazer tudo aquilo que se precisa, inclusive planejamento, inclusive administração, inclusive estratégias e inclusive dinheiro. Deus ele é poderoso para suprir a dependência total nele. E o ide ele vai ser separado em 2 partes. Na apostila ele vai trazer a ideia de ide as nações, né, que é em Mateus 28, 19, que vai dizer, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, a todas as nações. O aspecto duplo do ide, que é todas as nações, e lá em Marcos 16:15 fala o próprio Jesus novamente dizendo todas essas palavras de Cristo, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, o primeiro aspecto internacional da missão, mundial, universal, portanto, da missão, e depois o aspecto individual da missão. A missão ela deve ser feita, portanto, a todos os indivíduos, onde quer que eles estejam, né, em todo o mundo, inclusive os indivíduos que estão do lado da sua casa, inclusive os indivíduos que estão dentro da sua casa. A missão deve ser realizada em todos esses locais. Depois a apostila vai trabalhar com uma ideia dos métodos de Paulo, né? Paulo
ele é o maior, como nós falamos, comecei falando aqui no início dessa aula, o mais bem-sucedido missionário que o mundo ele já viu. E ele nunca, Paulo, se propôs como um pastor, de fato, embora ele também pastoreasse, claro. Mas ele viajava, pregava, ganhava novos convertidos, organizava congregações, colocava liderança naquele local e ia adiante. Ele não procurava alternar as maneiras e os costumes dos povos. É interessante isso, que Paulo ele prega o evangelho e é isso que ele faz. Ele impunha as responsabilidades dos próprios nativos fundarem as igrejas, mas dentro fora aquilo que foi conciliado em Jerusalém, ali em Atos 15, Paulo não vai ficar impondo muitas regras. Um momento ou outro, quando você vai ver a questão do véu em um determinado local, ou as mulheres não falando em outro determinado local, mas Paulo nunca está tentando impregnar imposições de maneiras de ser crente naquelas regiões. O objetivo dele é que as pessoas se convertam de fato e preguem o evangelho e façam de acordo com o que o evangelho fala. É muito interessante, né? E aí é por isso que Paulo ele vai ser o missionário que vai ser chamado para pregar entre os gentios. Primeiro porque ele tinha uma capacidade enorme. Paulo falava latim, Paulo falava grego, Paulo falava hebraico, provavelmente aramaico também. Paulo sabia a cultura grega, sabia da cultura romana. Paulo sabia, ele era um fariseu de fariseus, portanto, alguém que tinha um conhecimento absurdo na cultura judaica, sabia todos os segredos e todo o Tanakh decorado. Então ele sabia a Torá de cabeça, a lei, ele sabia o Nebim, ele sabia o Ketubim, ele sabia então os escritos, ele sabia os profetas, ele tinha um conhecimento muito, muito, muito profundo de tudo. Então Paulo é convertido pelo próprio Senhor e vai pregando de local em local, trazendo sempre a ideia de que Deus ele vai utilizar as capacidades. E como é que você vai fazer missão? Você vai fazer missão sendo usado por Deus, dentro das capacidades que o próprio Deus te deu, o próprio Deus entregou para você. Depois a apostila vai falar da dispersão, que ela gera missão. A dispersão, ela gera missões. E aí, por que isso acontece, né? Por que a dispersão ela vai gerar missão? Como assim a dispersão gerando missão? Isso parece uma espécie de problema, né? A dispersão gerando missão. Por que Deus ele faz isso? Porque a ideia, né, de ficar em Jerusalém até não é ficar em Jerusalém para sempre. E que a gente parece ter a mania de ficar gostar de ficar em guetos gospels, onde ele não vai expressar a glória de Deus. Parece que nós cristãos encaixamos perfeitamente. Jesus profeticamente fala, né, de forma metafórica, mostrando que não adianta querer pegar uma lâmpada e esconder essa lâmpada debaixo da cama. Não adianta você pegar uma lâmpada e você querer esconder. Não tem como você esconder uma lâmpada sobre a cidade. E os cristãos muitas vezes querem pegar essa luz que é o próprio Cristo, né? E que ele nos tornou, vós sois a luz do mundo, e pegar o sal e tornar ele sem gosto, e não salgar, e não temperar as nações, e não proteger as nações, e não iluminar as nações. Muitas vezes os cristãos querem ficar em guetos, onde é muito mais confortável, cantando seus louvores, seus corinhos, rodopiando, glorificando a Deus nos seus lugares de forma confortável, sem ir para o embate, a grande guerra, e a maior de todas as guerras, maior que qualquer guerra mundial, que é a guerra espiritual, que existe mesmo antes mesmo dos seres humanos caírem. Então nós temos aí toda essa situação que a dispersão, quando acontece isso, em Jerusalém é o primeiro momento, né, vai ser gerado missão, sem dúvida alguma, porque Roma, o ambiente que você tinha do Império Romano era um ambiente propício para que a missão fosse feita, e Jesus, ele, após ressuscitar, ele fala para os discípulos irem gradativamente, né? Eles irem por Israel, Judeia, né? Samaria, e depois os confins da terra, que seriam os limites do Império Romano, e além, porque você ainda tinha povos para o extremo leste
asiático, né, como Índia, China, formações, né, dos povos que seriam Índia, China, você já tinha formações de povos de onde é uma parte da Rússia, os que seriam futuramente mongóis, e etc, 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 as hordas de povos bárbaros chamados pelos romanos. Isso tudo precisava partir a partir dos próprios romanos, que precisavam ser conquistados por Cristo, e foi o que foi acontecendo gradativamente conforme eles foram pregando. E houve uma decadência moral e religiosa do próprio Império Romano, onde as religiões romanas apenas levavam eles a se autodestruir, certo? Então a dispersão de Jerusalém, Deus envia perseguição, e essas perseguições espalham os crentes por todo o mundo. Depois nós vamos ver aqui as viagens missionárias de Paulo, né? Eu falei lá atrás, no nosso mapinha, né? Nós podemos ver, e então já tratamos desse ponto. E aí a apostila vai trabalhar uma ideia aqui de missão, falando que nós somos como astros que brilham, né, nas sombras das noites prolongadas e lugares, né? A ideia e lugares atingidos por heróis da obra missionária. Eu acabei separando um pouquinho. E ela vai trazer uma série de história de missionários, né? Ela vai trazer a história de São Patrício na Irlanda, que nasceu na Escócia, né, na primeira metade do século V, e aos 16 anos de idade ele foi escravo junto com outros vizinhos, e ele acabou se dedicando à devoção, porque ficava muito sozinho, e ele ficou em cativeiro por 6 anos e conseguiu escapar e voltar para sua família. Só que depois de tanto sofrimento, Patrício, ele sentiu um grande desejo de voltar e pregar o evangelho de Cristo a seus amigos que estavam ainda escravizados, porque eles amavam muito. E ele foi e voltou, pregou ao livre, fundou inúmeras congregações e tirou muitas almas da idolatria, levando aos pés de Cristo, né? E é interessante que as igrejas de Patrício, que acabou sendo considerado um santo na Irlanda, né? São Patrício, essas igrejas não tinham ligação com a igreja de Roma, que a essa altura já tinha caído na idolatria católica, né? Do século IV para o século V. Mas ele não tinha uma ligação direta, eram igrejas mais independentes. E ele tem uma frase que fala: rogo a Deus que me dê perseverança e o poder de ser uma testemunha fiel até o fim. Olha que coisa bonita. Fala também a apostila de Colomba, que nasceu na Irlanda também em 521, século VI. Portanto, e vendo o seu país bem evangelizado, ele tomou a decisão de pregar o evangelho nas regiões do paganismo, né? Aquelas regiões célticas e tudo mais. Ele falaria Escócia, pregar a palavra de Deus. E essa obra começou por volta de 565 depois de Cristo, e ele acabou fazendo vários manuscritos à mão, né? Naquela época, evidentemente, não havia imprensa ainda. Ele fundou uma escola de teologia para instruir os convertidos, e as igrejas fundadas por Colomba também não tiveram nenhuma influência do romanismo. A ideia do romanismo aqui seria a Igreja Católica, e é interessante porque nem todas as igrejas que estavam durante a Idade Média, elas estavam debaixo do poder da Igreja Católica, portanto, debaixo da idolatria, adoração de santos, acendendo velas ou caindo na mariolatria ou coisa do gênero. Existiam as igrejas remanescentes que estavam fazendo um cristianismo muito mais próximo do primitivo, onde a missão de Deus ela chegou de fato e as pessoas tinham consciência e buscavam conhecer a Deus de uma forma mais pura através das escrituras sagradas, né? Tanto que nessas igrejas que o Colomba ele acabou fundando, a Santa Escritura era a única regra de fé e prática, né? Então, e um só era o chefe, que era Jesus Cristo. É interessantíssimo isso. Depois nós tivemos, aí sim, depois do século 6, 7, você tem a conversão dos povos germânicos e entra num período que, é claro, vai ter sempre um remanescente, mas infelizmente houve muito domínio da Igreja Católica, e esse domínio da Igreja Católica fez com que a Igreja ela se enfiasse em quase 600, 700 anos de uma espécie de inatividade missionária,
inatividade missionária. Basicamente, a igreja que tinha sido expandida até o século VII, ela já tinha conquistado regiões, não avançava muito mais, não havia uma consciência, havia mais uma consciência de domínio, de ficar naqueles locais, do que necessariamente uma consciência de expansão. E essa falta de consciência de expansão fez com que, até o século XVI, pelo menos, a igreja ela não fizesse missões de forma séria. E aí, quando nós chegamos no século XV, XVI, na verdade, né, com os reformadores, a partir de Martinho Lutero, você tem João Calvino, você vai ter também a reforma do Henrique VIII, embora bastante complicada essa via da reforma do Henrique VIII, né, são as reformas, os três troncos principais da reforma protestante: o luteranismo, o calvinismo, que da onde surgiria, por exemplo, o presbiterianismo, né? E também o anglicanismo. Esses troncos da reforma, entre esses reformadores, né, principalmente os irlandeses, deram o primeiro sinal de vida missionária, isso por volta de 1642, isso já mais de 100 anos depois da reforma, né, onde eles estabeleceram escolas, seminários, e chegaram a ver até 85 mil alunos ao todo. E eles fizeram um trabalho na ilha de Java, onde havia muitos índios. E isso aí é um respiro de missões depois de bastante tempo aí. E as missões, né, nas regiões polares, depois no século XVII, Hans Edge, talvez o missionário mais notável dessa época, ele nasceu na Noruega e ele vai trabalhar nessas regiões da Escandinávia e tudo mais, extremo norte da Europa, né, gélido, e vai fazer missões por lá. Você vai ter também, no século XVIII, aquilo que seria as missões em Tranquebar, e a ideia era que alemães, dinamarqueses, tiveram uma importância muito grande indo para a Índia, né, a partir desse período. E missões entre os peles vermelhas, aí você já tem a questão da Inglaterra, né, sobre os Estados Unidos, ela colonizando os Estados Unidos, as 13 colônias, inicialmente a partir do século XVI e XVII. No século XVII ela vai enviar missionários, né, Inglaterra vai enviar missionários para os peles vermelhas, que seriam os índios predominantes da América do Norte. E você vai ter ali cerca de comunidades que chegavam a acolher até 4 mil indígenas. A apostila fala de 14 comunidades indígenas, né, com 4 mil indígenas convertidos ali. Depois nós vamos ter os morávios. Os moravos, eles vão trabalhar com a ideia, né, a ideia de você, os que são chamados moravos, eles são o resíduo ou remanescente da obra de John Hus, queimado vivo em 1415, e eles vão trabalhar de uma forma muito interessante, porque em nenhum outro grupo de cristãos é tão pronunciado o zelo missionário. Essa que é a ideia. Tem filmes, você acha documentários, você acha escritos, né? Ainda que poucos em números, e eles eram bem pobres também em recursos financeiros, eles tinham um zelo tão grande, eles tinham um apego tão grande por missão, que em 1832, portanto aí já, né, eles já tinham 100 anos de atividades missionárias, os moravos, eles já contavam com 41 estações de pregação, 40 mil pagãos batizados e 209 missionários. É uma obra incrível, é uma obra notável depois de tantos e tantos anos, séculos até, de missões muito menores, e os moravos vão ressuscitar a ideia de que a missão ela é um mandamento de Cristo, né? Você vai ter missões na Índia com Guilherme Carey, perdão, e o Carey, né, ele vai trabalhar de uma forma tão especial, isso já século XVIII também, por volta de final do século XVIII, ele desejou pregar o evangelho para os pagãos, começando, né, primeiro ele desdenhava das ideias, mas depois ele entendeu que precisava ser feito de uma forma
com muita inteligência e com muito primor, e ele vai avançar, e ele vai estudar, ele vai aprender a língua, e após muitas dificuldades para conseguir embarcar, em 3 de junho de 1793, Carey, ele e a sua esposa, seus filhos, eles empreenderam a longa viagem, a misteriosa terra dos Brahmanes, né? Então, no caso, aí é claro, da Índia, e os Brahmanes pensando nos hindus. Ele chegou em Calcutá, a famosa cidade onde Madre Teresa, né, fez tanto também, e depois de 5 longos meses de viagem na vila, ele chega lá. E é interessante que a obra dele ele iniciou uma obra de 41 anos, sem interrupção nem descanso. E os primeiros 6 anos, né, foram muito difíceis para ele. A família passou fome, ele passou necessidade, mas apesar disso ele sempre falava: Deus está comigo. Ele falava: sua palavra é verdade, segura, e ainda que as superstições do paganismo sejam 1000 vezes piores do que são, ainda que seja abandonado pelos meus e perseguido por todos, minha esperança, fundamentada na palavra de Deus, permanecerá sobre todos os obstáculos e triunfará sobre todas as provas. A causa de Cristo triunfará e eu sairei dessas angústias, qual o ouro purificado pelo fogo. É interessante porque o Carey, a partir daí, ele vai fazer um esforço muito grande e Deus, ele vai usá-lo de forma muito, muito linda, muito séria. Você tem o Adoniran Judson, que também vai trabalhar, vai fazer um trabalho muito interessante na Birmânia, que era um dos impérios autônomos da Índia. Você vai ter depois as missões na China com o Morrison, e também, né, depois com o Matheus Yeire. Você vai ter Hudson Taylor também trabalhando na China, e é o que fala, né, de que foi extremamente importante a missão que o Taylor vai fazer, porque a missão dele era uma missão que estava onde os obreiros, né, e a obra, ele colocava como uma dependência total de Deus. Não que os outros não colocassem, né? Mas as perspectivas, elas eram muito sombrias muitas vezes para o Taylor, era muito complicado a vida. A apostila vai trazer essa ideia, e em um dos momentos mais críticos da missão, ele estava num leito de dor, ele concedeu chegar às 9 províncias do centro da China que estavam fechadas para ele numa pregação, e os homens vieram enquanto fervorosas orações e súplicas chegavam, né, ao trono de Deus. É um relato, e Li Hongchang, um grande estadista chinês, persuadia o imperador da conveniência de abrir o país inteiro. Pela fé, né, saíram os missionários da Inglaterra quando as portas ainda estavam fechadas. E ao chegarem na China, se eles depararam com a notícia de que já estavam abertas. Então, o Taylor, né, de forma muito, muito, muito perspicaz, ele se entregou a Deus em fé e na crença de que Deus abriria a China, e Deus abriu a China para ele. Você tem as missões na África com o David Livingstone, e é belíssima a história do David Livingstone. Ele vai para o interior da África e ele morre por lá. E quando ele morre por lá, os africanos, eles pedem: olha, você pode enterrar o David Livingstone no seu país natal, mas o coração dele tem que ser enterrado na África, e assim foi. Então nós temos histórias de missões depois também, né, na Oceania, em todo o mundo, querido. Basicamente a partir do século XIX, a partir do século, de forma mais séria, 18, 19 e 20, as missões, elas meio que foram ressuscitadas. Quem são aqueles que estão nos campos missionários, né? E aí são esses aqui que ele vai pontuar, né? A apostila vai pontuar. Os que estão na frente de batalha. Então, ela vai chamar aqui os que estão na frente de batalha, aqueles que são os missionários que, de fato, vivem da obra. Eles estão na frente da linha de batalha. Mas também,
os que estão no campo missionário são aqueles que estão nas linhas que estão de apoio. E aí você pensa aqueles que oram, aqueles que investem, aqueles que fazem campanha, aqueles que ajudam de alguma forma, aqueles que traduzem, aqueles que compilam materiais. A linha dos que atacam somente aos domingos. Bem, aí essa linha dos que somente atacam aos domingos, que estão pregando, né, sermões evangelísticos, que estão fazendo alguma coisa para que a obra, né, missionária seja feita a partir dos que estão ao redor. A linha dos que atacam uns aos outros. Aí, talvez a obra dos que atacam somente aos domingos não é óbvio, né, não é suficiente. A dos que atacam uns aos outros também, aí já entra uma linha que, obviamente, um reino dividido contra si, Jesus disse que não prevaleceria. A linha dos que estão construindo templos. A ideia aqui nem precisa comentar, né? Uma igreja que constrói um templo de 800 milhões de reais, ela, por mais que ela faça a obra missionária, ela deixou de investir 800 milhões de reais, né? Como você encontra ao redor do mundo aí, coisas do gênero. Deixou de investir 800 milhões de reais na obra missionária. A linha dos soldados feridos, que são aqueles que estão infelizmente sofrendo, que só causam e só trazem problemas à igreja. E o sofrimento deles acaba sendo o grande foco. E muitas vezes você vê o evangelho sendo pregado só para essas pessoas e a missão sendo colocada de lado. E ali dos que não sabem o que estão na guerra, que isso aí é o povo perdido. Tem uma música do Fruto Sagrado que diz: a volta dos que não foram, a revolta dos que não foram. Né? Pior do que estar perdido dentro de casa é estar perdido. Pior do que estar perdido longe de casa é estar perdido dentro da própria casa. Tem gente que está perdido dentro da própria casa, né? É como se estivessem alcoolizados nas questões do evangelho, não entendendo. O que é missão cultural e transcultural, então? Missão cultural, portanto, é a obra missionária desenvolvida pelo discípulo de Jesus dentro do contexto de sua própria cultura. Missão transcultural é a obra missionária desenvolvida pelo discípulo de Cristo, além das suas fronteiras culturais. E repare que ambos são obras. Ambos são a obra missionária, ambos são a obra de Deus. E essa é a grande questão, né? Muita gente acaba deixando de entender o que é a obra, porque... o que é a obra missionária, a missão de Deus, porque acha que missão é só você ir para fora. Acha que missão é apenas você se preparar transculturalmente e aí você ser enviado. Se você não for enviado, você não é missionário, e a missão é para todos. De certa forma, todo mundo é missionário, meu irmão, porque a grande comissão, ela não foi dada para uns poucos iluminados, escolhidos por Deus, mas ela foi dada para todos nós. Essa aqui é a realidade, né? O preparo missionário, ele deve ser o serviço. Então, você se preparar como missionário é você estar servindo constantemente. O preparo deve ser o modelo e espelho dos alvos a serem atingidos. O missionário, ele ensina a palavra de Deus no seu contexto original. Então, é claro que você vai pregar entre índios de pele vermelha. Não adianta você levar uma mensagem que ela não seja contextualizada. Isso não quer dizer mudar a mensagem de Deus. A palavra de Deus, ela não precisa ser mudada, porque a Bíblia é um livro de princípios. Por mais que ela esteja... Porque, repare, você não é judeu, você não vive no contexto nem do Antigo nem do Novo Testamento, porque ambos os contextos eram um contexto judaico. Você não é judeu, você é brasileiro e você consegue entender, compreender e viver a palavra de Deus de forma plena, se você assim desejar diante de Deus. O Espírito Santo te ajuda a viver de forma plena, sendo brasileiro, vivendo debaixo de uma cultura que não tem absolutamente nada a ver com a cultura judaica. Porque a palavra de Deus está acima das questões culturais. Só que por isso que você pode pregar contextualizando, né? Ela deve ser aplicada hoje, portanto, obedecida com respeito e temor. O missionário pode aproveitar a história, o missionário tem que conhecer a cultura, acabamos de falar isso. Então, quais os critérios para a escolha de missionário? Como é que o missionário tem que ser? Ele tem que ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de sabedoria, certo? Ou seja, isso aí... ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de sabedoria, isso não é para quem vai para a China. Isso é para qualquer crente, isso é para mim e para você. Nós precisamos clamar a Deus em todo momento para termos isso. Coloquei algumas questões aqui para você ficar pensando a respeito da aula de hoje, né? Perguntas para você responder aí.
o que é de fato missão? O que você entendia até agora? A igreja hoje, ela entende bem esse conceito? O que você acha? Atualmente existe sofrimento para se fazer missão? Se sim, como é que é esse sofrimento? A missão, ela é mais a pregação do evangelho ou é o socorro dos que precisam? O que ela é mais? É mais a pregação? É mais o socorro? Por quê que você pensa assim? O que precisamos da igreja para fazer missão? O que a igreja precisa fazer para que nós, os crentes, possamos fazer missão? O que precisamos de Deus para fazer missão? E, finalmente, o que a cultura tem a ver com a missão da igreja? Ok? Reflita nisso aí. Para finalizar discussões de fragmentos, eu peguei aqui algumas joias. O que é missão? Para falar o que é missão, eu peguei a Missão Cristã no Mundo, de John Stott, na página 20. Vou só relatar um pouquinho aqui, esses trechos que são preciosos. O Stott, na página 20, ele vai falar o seguinte, ele fala assim, sobre missão. Ele fala, Deus está trabalhando no processo histórico que o propósito de sua missão, da Missio Dei, é o estabelecimento da Shalom, hebraico para a paz, no sentido da harmonia social e de que esta Shalom, que sugeriram ser idêntica ao reino de Deus, é exemplificada na emancipação, ou seja, na libertação das raças de cor, na preocupação com a humanização dos relacionamentos industriais, nas várias tentativas de desenvolvimento rural, na busca da ética profissional e empresarial e no cuidado com a honestidade e integridade intelectual. Ou seja, a missão cristã no mundo é uma missão que está ligada à implantação da Missio Dei, que é a missão de Deus, que é a Shalom, a paz. A paz. Que o Stott diz que sugeriram que essa Shalom nada mais é que a implantação, ou seja, essa paz é a implantação do reino de Deus no meio de nós. Depois, pensando em missão, falando sobre o poder e a promessa, eu peguei aqui o livro A Igreja Local e Missões, porque a gente precisa de poder para fazer missão, né? E a Igreja Local e Missões, do Edson Queiroz, vai falar o seguinte, nas páginas 26 e 27. É impossível fazer a obra de missão sem o poder do Espírito Santo. É impossível haver poder do Espírito Santo sem que haja visão mundial. Bom, bora lá. Então, é impossível fazer a missão sem o poder do Espírito Santo. E tem que se fazer missão tendo a visão mundial. Opa, isso quer dizer que, embora a missão ela não é apenas a questão transcultural, ir lá para fora, ir para outros países, Ásia, África, Oceania, e pregar o evangelho aos pagãos, embora não seja apenas isso, é isso também. Não entender que eu não posso ficar no meu gueto apenas aqui, isso não traz a manifestação do poder do Espírito Santo em sua plenitude, porque aqui onde o evangelho ele já tem sido disseminado, eu não tenho uma necessidade tão grande de ter um poder sobrenatural a todo momento, mas naquelas regiões sim. Ele continua a falar, ele fala o seguinte: ao ler sobre a obra do Espírito Santo e ouvir algumas pregações sobre o assunto, podemos ver claramente que há uma tendência teológica de reduzir seu trabalho à esfera individual do crente. Essa tendência tem provocado mais egoísmo do que altruísmo na vida do cristão. E aí ele continua a pregadores ensinando que a obra do Espírito Santo visa dar ao crente vitória, dons, frutos, etc. Mas poucos ensinam que o Espírito Santo veio para capacitar o crente a executar a obra de Deus. Em outras palavras, o Espírito Santo nos dá poder para o serviço, e esse serviço aonde quer que ele vá. Terceiro ponto aqui é a dimensão terapêutica da missão. Terapêutica, ou seja, curativa, né? E aí eu vou usar o livro Missão Integral, em busca de uma identidade evangélica, do Ricardo Gondim. Vou pegar a parte que na verdade nem é ele, mas é um anexo do pastor Ed René Kivitz, que vai falar o seguinte: olha que interessante o Kivitz falando. A antropologia da missão integral é a unidade divisível entre o pó da terra e o fôlego da vida, as dimensões física e espiritual do ser humano. Gênesis 2:7. Corpo sem alma é defunto, alma sem corpo é fantasma. Cristo não veio só a alma do mal salvar,
também o corpo ressuscitar. A ação missiológica e pastoral da igreja afeta a pessoa humana em todas as suas dimensões: bio, psico, sócio, espiritual. A pessoa inteira, em seu contexto, o homem e suas circunstâncias. Então, a dimensão terapêutica da igreja é que a missão que Deus deu à igreja, e a igreja somos nós, no coletivo, sendo eu no individual, é para que eu vá e cumpra essa missão de Deus na terra, e essa missão de Deus cure as pessoas na sua vida psíquica, na sua vida física, biológica, na sua vida intelectual, na sua vida espiritual, ou seja, em toda a sua constituição, na vida social, que a pessoa consiga emprego, que a pessoa consiga estudar, que a pessoa ela seja salva por Cristo por toda a eternidade e que a pessoa tenha paz na vida dela, certo? A igreja tem essa missão, isso é cumprir a missão de Deus. E qual é o alcance da missão? Eu peguei aqui outro livro fabuloso, Missão Integral, René Padilha, na página 17, onde o René vai falar a dicotomia entre a vida e a missão da igreja. Se para que a igreja fosse missionária bastasse enviar e apoiar alguns de seus membros para que se ocupasse da missão, algumas igrejas não teriam nenhum impacto significativo em sua vizinhança. A primeira coisa que ele vai colocar aqui é: se a igreja só tivesse que enviar missionários, isso fosse fazer missão, então a igreja não ia se preocupar em ter impacto na sua vizinhança. Não, ela tem que enviar missionários enquanto ela impacta a vizinhança aqui. A vizinhança tem que sentir a igreja, aquele lance, né? Como é que a sua vizinhança se sentiria se sua igreja saísse de lá? Será que o pessoal perceberia ou ninguém ia perceber? Isso é muito sério. E ele continua: como consequência delas, a missão consistia primordialmente na tarefa de evangelização que realizavam os missionários enviados pelos países cristãos aos campos missionários do mundo, onde cumpriam representativa ou verticalmente, por assim dizer, a tarefa missionária de toda a igreja. Então, assim, antigamente enviava-se os missionários e os missionários faziam a tarefa de toda a igreja. Tá errado isso, né? Um missionário não pode fazer a minha tarefa. O missionário faz a tarefa dele e eu apoio. O missionário transcultural, estou falando aqui. Porque ele tem que ser missionário transcultural lá e eu tenho que ser missionário aqui. E assim o reino de Deus é pregado aqui e ali, né? E também para lá e além. O reino de Deus não fica cristalizado não só lá, no além, ou nem só aqui, no agora. É no aqui, o agora e o ali, o além. Então nós temos que trazer essa concepção. E finalmente, qual é a dimensão cultural da missão? Eu peguei a Antropologia Missionária aqui do Ronaldo Lidório. Gente, é só livro top, viu? Só livro top. Quem puder comprar, compre aí. Página 38, 39. Não vou ler todas as passagens aqui, mas vou ler algumas, né? Ele fala assim, ó, Sérgio Rouanet, ele diz que a antropologia comunicativa, a antropologia seria o estudo da cultura, tá? O estudo da cultura humana. Ele diz que a antropologia comunicativa, em oposição ao relativismo puro, a mudança por meio do contato intercultural é possível e desejável e desenvolve o pensamento afirmado. O homem não pode viver fora da cultura, mas ela não é seu destino, e sim um meio para a sua liberdade. Levar a sério a cultura não significa sacralizá-la, ou seja, não preciso pegar a cultura e fazer com que todo mundo seja gospel. Não é isso. Aí ele fala, e sim permitir que a exigência da problematização inerente à comunicação que se dá da cultura se desenvolva até o telos do descentramento, ou seja, a cultura não seja o centro, a cultura seja meio, o meio pelo qual a pregação vai chegar em pessoas das quais estão inseridas na cultura e de forma que a pregação não chegaria de outra forma. Ele continua, as mudanças não ocorrem tão somente por fatores religiosos e pelo evangelismo. Processam-se muitas vezes a partir de ideias individuais, reflexões sociais, influência subjetiva, pessoal, do contexto em que se vive, ou seja, um homem, mesmo isolado de seu grupo, pode mudar e provocar mudanças, né? E aí depois ele vai falar, liberdade social pavimenta o contexto das mudanças conscientes e desejáveis, as proteções especialmente a grupos minoritários, contrárias às mudanças, governamentais ou privadas, quase sempre desaguam num efeito de tutela impositiva. Liberdade social limitada, portanto, não é liberdade, mas dominação. Então ele está falando assim, eu pegar e tentar escravizar a cultura, a minha
cultura cristã não evangeliza as pessoas, não dá certo. Você, no máximo, faz ter pessoas assustadas, não convertidas, convencidas, não convertidas. A conversão é a liberdade que a pessoa tem de crer no que ela quer, de viver o que ela quer viver. Eu prego o evangelho da verdade, e esse evangelho da verdade, através da própria cultura de liberdade que aquela pessoa tem, vai sendo, que é muito mais poderoso que aquela cultura, ele vai invadindo aquela visão de mundo da pessoa, e através dos próprios elementos culturais que ela consegue compreender, o evangelho é pregado na sua essência, e ele chega ao coração dela, convertendo ela. Querido, que Deus abençoe a sua vida, que você possa meditar e ser um missionário, seja transcultural ou seja dentro da sua cultura, cultural, portanto, que Deus ele possa usar a sua vida e a minha sempre. Deus abençoe.